Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E continuando nossa aula ainda do capítulo 1, nós temos aí que em todo sistema complexo, o ataque, por mais inteligente que pareça, há um só elemento do sistema, há um só elemento, o sintoma conduz geralmente a uma deterioração do sistema como um todo, né? Essa é a primeira lei de Forrester, né? A primeira lei de Forrester, de um editorial do New York Times. Quer dizer, os sistemas, o que é a teoria de sistemas? Ela foi criada por Ludwig von Bertalanffy, né? Na década de 50, e na verdade o sistema é a soma, um sistema é maior que a soma das partes, né? Então, qualquer componente que eu tocar no sistema vai se repercutir por todo o sistema. Então, um exemplo, se eu disser, você é um idiota, né? Todos os seres humanos são compostos de cabeça, tronco e membro, todos. Mas quando eu crio o atributo idiota, é um atributo que é maior que a soma das partes. Porque eu posso dizer também que você é inteligente. E esse atributo é maior que a soma das partes, né? E uma molécula de H2O, por exemplo, né? A molécula de H2O é constituída por dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, onde o hidrogênio tem suas características específicas e o oxigênio também, mas quando eles se unem nessas proporções, eles criam uma coisa chamada água, que tem propriedades totalmente diferentes do átomo de oxigênio e do hidrogênio isoladamente. Então, a água é um sistema, o sistema água, e você tem os subsistemas ou subcomponentes, oxigênio e hidrogênio. Uma bicicleta, né? Ela é constituída de várias partes, rodas, guidão, assento, etc., corrente, engrenagem, né? Entretanto, quando você olha as peças da bicicleta separadamente, ela não é uma bicicleta. A bicicleta só é bicicleta quando devidamente montada e quando todas as partes funcionam em conjunto. Então essa é a teoria de sistemas, né? Os sistemas, ele é maior do que a soma das partes. Então é o que essa frase diz. Em todo sistema complexo, o ataque, por mais inteligente que pareça, a um só elemento, né, vai conduzir geralmente ao deterioro do sistema como um todo. Isso é o caso do ecossistema, né? Se eu toco em partes isoladamente, ele, de certa maneira, ajuda a desequilibrar o sistema. Então, daí vem, né, não é que a Amazônia ela é culpada de todos os males do mundo, mas quando eu toco na Amazônia, eu mexo com o sistema como um todo, assim como eu toco em qualquer vegetação, em qualquer reserva florestal de qualquer país do mundo, e também as fábricas de todo mundo emitindo gases de efeito estufa. Quer dizer, é as partes que vão afetar o todo, né? Não é o Brasil que vai afetar o todo, mas as partes que constituem o mundo. Outra coisa interessante também que a gente explica nessa área é o caso que no mundo atual, né, as curvas são exponenciais, mas as curvas exponenciais elas só existem nas matemáticas, elas crescem até o infinito, né, e as exponenciais, mas na vida real não, elas caem catastroficamente ou elas se saturam suavemente. Então, o nosso dever, né, seria, como seres racionais, seria dirigir todos os nossos esforços até uma saturação suave, ainda que isso leve a novos e mais e maiores
maiores problemas complexos, né? Quem falou isso foi Dennis Gabor, o inventor da holografia, foi ganhador do Prêmio Nobel, né? Então quando nós olhamos, né, essas curvas aí no slide, você vê uma curva exponencial, né, que na realidade não existe. Você vê uma curva do tipo real, que você vê que sobe, né, até um pico e depois decresce, né? O caso aí foi um caso de uma temperatura, de uma reação exotérmica que libera calor no cimento, e que essa curva mais amarelinha embaixo é a variação da temperatura ambiente. Então ela alcançou uma determinada temperatura e depois caiu catastroficamente, quer dizer, tentando se aproximar da temperatura ambiente. Por quê? Porque o sistema não é fechado, não é adiabático. Então, como você concretou um grande volume de concreto, por exemplo, uma grande fundação, uma barragem e tal, ela subiu, mas ela acaba trocando o calor, né, com o ambiente, porque não é fechado. Então essa curva cai, né? E a curva desejável seria a curva que você sobe, né, como você vê a terceira curva aí, até um determinado ponto em que ela se satura, ficando assíntota a determinado valor, né? Que esse que é o nosso sonho, né? Quando saturar, né? A gente tentar saturar o crescimento das coisas, né? E aí estabilizar. Por quê? Porque o ecossistema não tem condição de dar a resposta além daquele valor máximo alcançado para se recompor, para se reconstituir. No caso, uma floresta ou a própria atmosfera, etc. e tal. Então, quer dizer, saturam suavemente. Então, nosso dever como seres racionais seria dirigir nossos esforços até uma suave saturação, ainda que isso nos vai forçar a pensar em novos e mais difíceis problemas, né? Então essa é a ideia, né? Saturar suavemente, né? Que nossos projetos, né, de sistemas possam conduzir a um sistema de saturação suave, né? Mas atualmente nossos sistemas estão projetados para alcançar picos, né, e depois caem, né, porque não tem condição de se regenerar. Então, sempre consideramos, né, o clima como um ato de Deus. Então, se precisa de uma enorme modificação na nossa concepção de mundo e do lugar que ocupamos nesse mundo para compreender que entramos em uma era que somos realmente responsáveis pelo controle dos parâmetros climáticos. Finalmente, depois de muitos anos de erros, começamos a reconhecer que uma continuada prosperidade econômica está ligada a uma tensão ecológica. Cuidar do planeta acaba sendo rentável, né? Isso foi quem disse, foi Robert Redford, numa cumbre, né, numa reunião sobre câmbio climático nos Estados Unidos. Slide 11 aí, né? Então é muito importante isso, a gente tem que repensar a forma de vida, né? A forma de vida, nosso modus vivendi tem que ser repensado. Eu sempre repito essa questão de ter 40 pares de sapato, ou ter um par de sapato para sair, o outro para trabalhar, né? E ter 3 carros na garagem, os sistemas de transporte serem mais coletivos e com energia limpa e não essa quantidade de carros, né? Então, várias formas de viver, né, têm que ser repensadas, né, que poderiam levar até uma melhor condição para a nossa vida, independente da questão do meio ambiente.
De acordo com a doutrina, de acordo com a doutrina, de acordo com a doutrina hindu, o deus Shiva pertence a uma trindade chamada Trimurti, formada por Brahma e o deus da criação, Vishnu, o deus da preservação, e Shiva, o deus da destruição e da regeneração. Né? Então veja aí esse deus da mitologia hindu, né? E aí você vale recordar a metáfora usada por Meta e Monteira, grandes autores na área de concreto, de cimento, do deus Shiva da mitologia hindu, bastante apropriada para explicar a linha de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no mundo, que é essa linha de pesquisa de utilização de resíduos e subprodutos industriais como materiais ou materiais de construção. Na mitologia hindu, né, existem muitos deuses, e Shiva é um do deus asséptico que está sempre pronto a ajudar os necessitados. Né? Certa vez, os deuses decidiram em grupo esvaziar o oceano para obter o pote do néctar da imortalidade, que, segundo boatos, estava no fundo do oceano. Entretanto, nesse processo, uma torrente de veneno foi liberada e começou a destruir o mundo inteiro. Percebendo que nenhum outro deus demonstrava a mínima vontade de lidar com essa questão, Shiva apresentou-se como voluntário. Aí Shiva bebeu todo o veneno, ficando com uma marca azulada permanente na garganta. Interessante que isso pertence à mitologia, quer dizer, essa busca do néctar da imortalidade, essa busca do progresso, né, desenfreada, né, contaminou tudo, né, que mais ou menos é a nossa história. Né. A construção civil, com toda a sua cadeia produtiva complexa e outros sistemas de produção, né, é também uma geradora de poluição ambiental, mas deve-se enfatizar que a indústria também de cimento, de concreto e a própria indústria cerâmica, eles são grandes absorvedores de resíduos e subprodutos gerados pela própria cadeia em inúmeros setores industriais, carregando muitos males e venenos do mundo. Ele pode carregar um pouco desse veneno no mundo, e nesse caso parece que os autores têm razão quando dizem: não deveríamos chamar tais indústrias do senhor Shiva do mundo da construção civil? Muito interessante essa metáfora, né, que o Meta e o Monteiro usaram. Aliás, o professor Meta faleceu o ano passado, professor emérito da Universidade de Berkeley. Né? Veja que os deuses foram buscar esse pote do néctar da imortalidade no fundo do oceano, né? E isso, simbolizado pela mitologia, não deixa de ser nada menos que a busca do homem pelo progresso. Tá? Essa busca desenfreada, progresso, economia, dinheiro. Aí essa busca responde com veneno, produto da nossa desenfreada, ambiciosa e compulsiva pelo crescimento, quiçá por algo que nem sabemos por que não, né? A própria eliminação da incerteza e a busca da própria imortalidade. Isso nada mais é que a humanidade está enfrentando hoje. Logo, deve aparecer alguns deuses, né, que nos auxiliam a limpar o veneno, e parece que nada mais são que o Deus cimento, o Deus concreto e a deusa cerâmica. Muito interessante essa metáfora do Meta e do Monteiro no livro deles de Propriedades do Concreto. Né? 8 coisas que você precisa saber sobre o relatório de mudanças climáticas do IPCC, né? Que é o painel intergovernamental de câmbio climático, que se chama de IPCC. Aí está uma capa do relatório. Existem relatórios mais atuais, e todos os países se comprometeram com a meta do Acordo de Paris de limitar esse aumento de temperatura global, né, entre 1,5 e 2 graus. Mas
Dúvidas ainda persistem como o mundo pode atingir essa meta e o que é que acontece se a gente não conseguir, né? O que acontece? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, que reúne os principais cientistas do clima do mundo, responde essas questões em seu mais recente relatório. Cerca de 100 cientistas analisaram como o mundo pode cumprir essa meta, né, com os impactos associados ao aumento no tempo, na temperatura, perdão. E aí, alguns cientistas, né, menos que 100 cientistas, se contrapõem dizendo que esse câmbio climático não seria principalmente impactado antropomorficamente, né, pelo homem, mas sim que isso seria um sistema climatológico muito mais complexo da Terra. Mas eu gosto sempre de falar que, ainda que não fosse o homem, vocês vão ver no decorrer das nossas aulas que todas as medidas que a gente tem tomado em função dessa busca de diminuir aquecimento, elas não deixam de beneficiar o nosso modo de vida, tá? E vocês vão ver o nosso modo de vida, e ao mesmo tempo minimizar desperdício, consumir menos energia, gastar menos materiais, consumir menos materiais em jazidas, né? Modificar os nossos hábitos, modificar a nossa vida, provocar com que sejamos mais simples na forma de viver, provocar que nosso foco seja mais humano e no DNA e na natureza do que efetivamente no dinheiro e na economia. Então, mesmo que a gente não fosse o provocador ou o maior provocador disso tudo, ainda assim valeria a pena todas essas medidas. Valeriam a pena todas essas medidas. E vocês veem aí o Special Report Global Warming of 1,5 degrees Celsius, quer dizer, advertência global, alarme global de 1,5 grau. E aí você tem o link, né, onde você encontra esse relatório. E essas são as 8 coisas que eles falam, né, que a gente tem que estar pensando nelas. Evidentemente, eles devem usar modelos de simulações para chegar a essa conclusão. Aí eu vou para o papo de modelo. Modelo é modelo. O homem usa modelos para dimensionar, para prever coisas, mas o modelo não é a realidade. Os modelos humanos sempre tentam se aproximar da realidade, mas estão longe da realidade. Alguns mais longe, alguns mais perto, mas nenhum é a realidade. Nós usamos muitos modelos de cálculo para nos darem uma direção, nos darem uma orientação no processo de tomada de decisão no mundo, mas os modelos, sejam modelos matemáticos, computacionais, icônicos, modelos gráficos, né? Existe uma variedade de tipos de modelos, né? O homem trabalha com modelos, né? E ainda assim esses modelos têm restrições. Mas pensando que esse modelo tenta se aproximar da realidade, ainda que seja restrito, né? A primeira questão é limitar o aquecimento a 1,5 graus, e isso exigiria uma transformação imediata. Nós estamos aí hoje com gases, com emissões globais de gases de efeito estufa, né? Cerca de 52 gigatoneladas de CO2 equivalente. O que é CO2 equivalente, né? É você pegar todos os outros tipos de gases de efeito estufa e calculá-los em relação a CO2. Então, CO2 passa a ser o padrão, a unidade, para que você possa trabalhar
com uma unidade única. Então, criaram o CO2 equivalente. Assim como a gente trabalha na engenharia civil como equivalente de cimento. Você coloca cimento mais adições, né? E você chama de cimento equivalente. Aquela mistura de cimentos e adições. Isso em 2016, né? E as projeções indicam aí que nós vamos chegar a 2030 com, dentro do ritmo que nós estamos, a 52 a 58 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Então, essas emissões anuais, elas precisam cair pela metade. Precisariam cair para 25 a 30 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano em 2030, de maneira a limitar o aquecimento de 1,5 graus Celsius. Então, nesse caso, o comportamento e as tecnologias precisarão mudar para poder reduzir essas emissões. Por exemplo, né, em 2050, as energias renováveis, né, energia solar, energia eólica, por exemplo, energia geotérmica, energia marítima, né, da maré, elas precisarão representar cerca de entre 70% a 85% da eletricidade, né, da energia elétrica, para que o aquecimento seja limitado, chegar a quase 85% até 2050. Então, isso é um esforço monstruoso de modificação de todos os nossos projetos, de toda a nossa forma de viver. Mas eu repito, ainda que nós não sejamos culpados, essas modificações nos levarão a alta qualidade de vida e mudanças de paradigmas de processos comportamentais no mundo, na minha visão. A eficiência energética e medidas de substituição de combustíveis vão ser cruciais, né, no setor de transportes, né, e também no setor de edifícios, que nós vamos mostrar aí em slides posteriores. Né. Reduzir a demanda por energia e melhorar a eficiência de produção, mudando essas escolhas alimentares também e reduzindo o desperdício também, é fundamental. Isso tem um potencial significativo, né, para reduzir as emissões. Aí vocês podem ver o gráfico, né, que o mundo não está, infelizmente, no caminho para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau. Tá? Ele não está. Aí está o 2016, 52 gigatoneladas de CO2 equivalente, projeções até 2030, 52, 58, e emissões para que o aquecimento pudesse ser limitado a 1,5 grau nesse encontro de Paris, 25 a 30 gigatoneladas de CO2 equivalente até 2030. De maneira que até 2050 a gente conseguisse aí chegar a zero. O relatório destaca que uma ação climática ambiciosa pode trazer muitos benefícios para a economia. Ela inclusive mostra que isso pode trazer benefícios em termos de mais emprego, aumento de acesso à energia, transporte sustentável, melhoria de saúde. E apesar disso, a análise do New Climate Economy mostrou que ações climáticas podem gerar cerca de 26 trilhões de dólares em benefícios econômicos até 2030, criando postos de trabalho e evitando 700 mil mortes prematuras, né, devido à poluição do ar. Né. É muito importante agora vocês olharem esse gráfico, porque ele é um dos gráficos que nós vamos falar muito dele na avaliação, né, de ciclo de vida, que é o método Impact do 2002+, que tem sido muito utilizado nas pesquisas científicas na área de análise ambiental de concretos. Segundo Juliet, o Impacto 2002+, é uma metodologia de avaliação de impacto do ciclo de vida que propõe, na verdade, uma implementação viável de uma abordagem que engloba categorias de impacto, né, midpoints,
e categorias de danos endpoints, como são conhecidos, midpoints e endpoints. E aí vocês veem as categorias de midpoint, né, e de endpoint. Você vê que no caso de avaliação de ciclo de vida, né, nós medimos, tudo isso é quantificável. Essa é a diferença da metodologia de avaliação de ciclo de vida em relação às outras metodologias, que é quantificável. Então, nós vamos quantificar a toxicidade humana, os efeitos respiratórios, a radiação, a depressão da camada de ozônio, a oxidação fotoquímica, a ecotoxicidade aquática, a ecotoxicidade terrestre, a acidificação aquática, a eutrofização aquática, a acidificação terrestre, a ocupação do solo, o aquecimento global, a energia não renovável, né, e a extração mineral. E tudo isso vai recair, né, nessas análises dos danos à saúde, dos danos ao ecossistema, das mudanças climáticas e os impactos na saúde, no ecossistema, nas mudanças climáticas e na escassez de recursos. Okay? Então, isso são parâmetros, né, que nós vamos sempre analisar quando a gente fala em avaliação de ciclo de vida. E em muitos problemas que nós vamos pensar neles ou planejar, nem todos esses midpoints nós analisamos, né? Analisamos aqueles midpoints que terão maior impacto naquele sistema de produção que nós estivermos estudando, né? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver posteriormente, vão ver em todos os artigos, vão ver na metodologia de avaliação de impacto ambiental. Isso aí é um gráfico muito interessante, produto de um trabalho de pesquisa que nós fizemos, né? Tá aí eu, Robson, Felipe e Darli, né? Esse trabalho nós publicamos nesse journal aí, que tem um bom fator de impacto, Environment Development and Sustainability, e nós fizemos consideramos uns concretos em que você tem um concreto alta densável que não tem substituição não tem substituição, não tem adições, substituição de cimento, e, no caso, substituição de cimento por escória de alto forno, né, que é muito utilizado, né, ou substituição do cimento por cinzas volantes, né, produto aí de queima de carvão nas termoelétricas, e a esquadra de alto forno gerada no processo de fabricação do ferro gusa. Para vocês terem ideia, nós fabricamos aí cerca de 0,5 toneladas por cada tonelada de aço de ferro gusa que a gente produz, né? A gente produz 0,5 toneladas de escória de alto forno. Felizmente, nós podemos utilizá-la para fazer cimento. Ela já foi um problema há 30, 40 anos atrás de ser um resíduo. Hoje nem podemos considerar um resíduo, né? E a própria cinzas volantes também. Então a grande contribuição qual é? Quer dizer, a vida útil, quer dizer, quando nós inserimos um material, né, alguma adição, uma grande busca deve ser a vida útil. Olha, se eu aumento a vida útil desse material, né, através de medidas de durabilidade, como penetração de cloretos, sulfatos e outros tipos de melhorias de deterioração, diminuição de permeabilidade, porosidade, né, e outros efeitos, penetração de cloretos, né, íons cloretos, né, temperatura, etc. Se eles melhoram as propriedades desse material e aumentam a durabilidade, diminui a deterioração no tempo, né? Então, a gente considerar a vida útil é muito importante nas análises de impacto.
Evidentemente, nós temos que ter modelos confiáveis para fazer a previsão de vida útil. Existem modelos mais simples e modelos mais complexos. Eu, por exemplo, trabalhei em modelos baseados em elementos finitos, tridimensionais, bidimensionais, para fazer previsão, considerando a variação de várias variáveis. Existem modelos experimentais, né? O fato é o seguinte, quando vocês olham essa curva aí, tá? E veem no segundo gráfico, no gráfico de baixo, tá? Aquela curva mais clarinha, né? Mais cinza clara que você tem aí, não são os histogramas, mas as curvas, você vê que você tem o espécime, as provetas, os corpos de prova de controle, corpos de prova com 10, 20, 40% aí de escória de alto forno e corpos de prova com 20, 30, 40% de cinza volante substituindo cimento. Então vocês veem claramente aí, né, que o impacto ambiental, quando você divide o medidor, o aferidor de impacto ambiental, pelo aumento de vida útil, pela resistência, né, você vê claramente a diminuição do impacto ambiental. Esse artigo deve ser lido, eu sugiro que seja lido. Eu vou mandar para vocês esse artigo, né, que é um artigo importantíssimo, né, para vocês poderem ter oportunidade, né, de sentir isso aí, esse efeito aí que existe, né? Então, isso é apenas uma antecipação, né, para vocês sentirem esse tipo de estudo que se chega. Quer dizer, não basta, entendeu? Dizer, eu vou substituir tal material, vou colocar tal material, e como eu tirei o resíduo lá da natureza, então está tudo resolvido, eu ajudei muito o meio ambiente. A questão não é assim. Nem tudo que reluz é ouro, e pode ser que ao inserir resíduos em materiais, eu posso estar aumentando o impacto ambiental ao invés de estar diminuindo o impacto ambiental. E por isso é a questão de avaliação de ciclo de vida. Existem inúmeros trabalhos hoje, inúmeros, em revistas científicas de incorporação de resíduos e substituição de resíduos com materiais, mas pouquíssimos estudos têm trabalhado na questão de avaliação de ciclo de vida e impacto ambiental. Lembrando que, antes de qualquer coisa, quando a gente hoje analisa ciclo de vida, a gente vai analisar sob o ponto de vista do tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o ambiental e o social. Então, hoje existe a avaliação de ciclo de vida econômico, que é outro tipo de metodologia, a avaliação de ciclo de vida ambiental, que é da qual eu estou falando, e a avaliação de ciclo de vida social, que é outra que eu estou falando. Existe um estudante de doutorado meu, que já é professor da ambiental com mestrado, foi o meu aluno de mestrado, que está trabalhando em avaliação de impacto social, de ciclo de vida social, que é o professor Flávio Vassalo. Aí vocês podem ver, né, agora, esse exemplo que eu quero dar, né, no caso dos edifícios, a contribuição que eu posso dar com relação à questão dos edifícios, por exemplo. Né? Em 2000, né, por exemplo, um edifício típico nos Estados Unidos, ele consumia aí cerca de 300 kWh por metro quadrado, está, né, em BTU também aí, em pé quadrado por ano. Né? E hoje os edifícios de alta performance estão se aproximando a 100 kWh por metro quadrado por ano. E na Alemanha chegamos a edifícios de alta performance na ordem de 50 kWh por metro quadrado por ano. Então isso quer dizer que nós podemos fazer projetos, né, que podem diminuir bastante a quantidade de energia por metro quadrado por ano, e mudando nossos projetos. Tem um aluno que fez mestrado comigo, Argel Maioli Prete, que trabalhou com modelos de edifícios para a gente analisar intervenções nesses edifícios e como a gente poderia
diminuir, né, esse valor de consumo de quilowatts-horas por metro quadrado por ano e medir a eficiência energética das melhorias que a gente fez no edifício. Se você olhar esses gráficos aí de pizza, do fluxo de energia no Brasil, nós temos aí a oferta e o consumo. A oferta e o consumo. No lado da oferta, nós podemos dividir em energias renováveis e energias não renováveis. 75%, nós temos aí 25% de não renováveis e 75% de renováveis. No Brasil, felizmente, ainda a gente tem essa matriz energética mais favorável, principalmente devido à energia hidráulica. Nós temos 64% de energia hidráulica nas renováveis, bagaço, biomassa, lenha e bagaço de cana, pode ter outras biomassas 8%, e eólica e solar 3%. Né? E no caso das não renováveis, gás natural 13%, derivados de petróleo 5%, carvão mineral 4,5% e nuclear 2,5%. Nessa biomassa também tem um trabalho recente de uma aluna minha, que eu fui co-orientador, junto com o professor Ricardo, na área de biomassa, vamos dizer, de utilização de estações de tratamento de esgoto, e como aproveitar essa biomassa para haver recuperação de energia no próprio sistema de tratamento de esgoto. Né? Enfim, aí esse é o lado da oferta. Aí quando você olha o lado do consumo no Brasil, evidentemente esses gráficos de pizzas, eles têm que ser atualizados ano a ano, e quem tem essas informações geralmente é a Agência Nacional de Energia Elétrica, Ministério de Energia e tal, que eu nem sei onde está o Ministério de Energia hoje, se ele está separado ou está agregado a algum outro ministério nesse novo governo, não me lembro mais assim de cabeça, de memória, e você vê aí que a indústria, em termos desse consumo, dessa oferta aí, ela consome 32%. E as edificações, aí olha, edificações de escritórios residenciais consomem 43% dessa energia, meus amigos. E muita dela é elétrica. Tá? E o setor energético, uns 5%, agropecuária 4%, e perdas que existem no sistema, 16%. Perdas durante o transporte e fornecimento de energia. Então vocês veem aí que as edificações elas têm um papel, né, fundamental nessa modificação, nesse consumo de quilowatts-hora ou gigawatts-hora por metro quadrado por ano. Tá? É fundamental o repensar de nossos projetos, de edifícios, de bairros. Né? Eu tenho uma aluna aí, a Aline Sauer, que está trabalhando com análise de ciclo de vida dinâmico, que analisa como seria esse impacto em termos de bairros. Né? E você nota também que os bairros eles vão mutando as pessoas vão ficando mais velhas, os hábitos vão mudando. E como que seria o impacto ambiental em função dessa dinâmica, dessa mudança de perfil dos bairros? Né? Será que, pergunta, Jardim Camburi, daqui a 20 anos, todos os condomínios vão estar equipados com energia fotovoltaica, por exemplo, ou energia solar, né? Ou energia eólica? Quer dizer, será que os condomínios não são reativos? Hoje nós temos uma série de tecnologias e ninguém quer mudar o comportamento. Ah, vai custar caro, vai ser muito dinheiro. Depois nós vamos falar sobre isso, dos investimentos que a gente faz para diminuir o impacto ambiental e da amortização no tempo disso aí. Então existem tecnologias que vão ter uma amortização mais rápida e existem tecnologias que vão ter uma amortização mais lenta. Daí a gente vai ter que pensar em tecnologias que têm uma amortização, uma recuperação econômica e ambiental mais rápida.
Aí você pode olhar esse gráfico, que é um gráfico produto da dissertação de mestrado da minha aluna Thaís Sartori, que hoje está na Austrália fazendo doutorado e que, em função desse trabalho dela, ela conseguiu, com um artigo que publicou, que um professor lá gostasse muito e a convidasse, e inclusive deu uma bolsa de doutorado pela Austrália para ela. Isso é sinal que nós aqui não estamos trabalhando mal, porque, caso contrário, o professor não acharia o trabalho dela interessante. Eu me sinto muito feliz por isso, né? E aí você vê aí uma ordenada em gigajoules por metro quadrado e uma ordenada em emissões de carbono, quilograma de CO2 por metro quadrado. E nas abscissas você vê aí, por exemplo, um edifício existente, algumas intervenções nesses edifícios e todas as medidas, se elas fossem tomadas conjuntamente. Isso é, nós estamos fazendo um retrofit no edifício e vendo o que isso repercute em termos de impacto ambiental. Nós dividimos o bairro Jardim Camburi em várias tipologias, né, de edifícios. Essas tipologias de edifícios poderão ser vistas na tese de Thaís. Depois nós vamos mandar essa tese e vamos falar mais sobre esse assunto de análise de ciclo de vida energético, que é um subitem, um subsistema da avaliação de ciclo de vida mais genérica, que analisa mais emissões de carbono e consumo de energia. E aí você vê que o existente gasta aí uma energia operacional, né? O existente gasta aí 17 gigajoules por metro quadrado, por sua análise durante 50 anos, né, de vida útil. A gente tem que estabelecer a vida útil daquilo que a gente está analisando, e as emissões chegam a 510 quilogramas de CO2 por metro quadrado. Mas se a gente tomar todas as medidas, a gente chegaria aí a menos de 15,5 de energia gigajoules por metro quadrado e chegaríamos, né, a cerca de 483 quilogramas de CO2 por metro quadrado. E também você pode olhar as medidas tomadas individualmente, né? E é importante introduzir esse conceito de energia operacional. Existe também uma energia que se chamada energia incorporada, que é aquela energia incorporada nos materiais, né? Durante a fabricação dos materiais, desde as jazidas até a fabricação. Isso é, dentro do edifício, eu tenho energia incorporada e energia operacional. O somatório das duas é que vai ser energia total, né? E claro que para fazer muitas intervenções de modificações de retrofit dos edifícios, eu vou acabar gastando energia incorporada também. Aí você olha um edifício 3, por exemplo, dentro da tese dela, um nono pavimento com uma varanda pequena, energia no ciclo de vida, e você vê aí energia incorporada e carbono, e emissão de carbono por metro quadrado, e energia pura por metro quadrado, ou CO2 puro por metro quadrado. E você vê o que é de energia incorporada e o que é de energia operacional por metro quadrado, né? Que o total geral daria 23, gigajoules por metro quadrado e 969 quilogramas de CO2 por metro quadrado. Então você tem aí de energia 72% de energia operacional e 28% de energia incorporada, e de carbono você tem 47% de energia incorporada e 53% de energia operacional. Então, repetindo, o que é energia incorporada, né? Aí nós vamos estudar isso mais profundamente em avaliação de ciclo de vida posteriormente, em que é aquela que você analisa, por exemplo, existem vários tipos de análise, do berço ao berço, do berço ao portão, do berço ao túmulo. O berço é a jazida, é
quando você retira o material lá da jazida, fabrica o material, transporta o material, no transporte também você consome energia, emite CO2. Chega na fábrica, fabrica, gasta energia outra vez, emite CO2 outra vez, transporta até a obra ou o portão da fábrica, né? Até o portão da construção, constrói, também gasta durante a construção, né? Então isso é energia incorporada, isso também tem que ser contabilizado. E aí depois vem a energia operacional, que é a energia durante o uso que você vai usar aquilo ali durante 50, 60 anos. Atualmente eu estou orientando uma dissertação na Bahia que é análise de ciclo de vida de valor. O que nós estamos fazendo? Aí já é uma análise econômica de ciclo de vida. Né? Nós estamos pegando vários edifícios e analisando esses edifícios durante o seu uso, em termos de energia operacional e também em termos de algumas recuperações e manutenções que foram feitas nos edifícios. Então você tem um pouco de energia incorporada e a maioria de energia operacional. A pergunta é, durante 50, 60 anos, qual o edifício que teve o maior valor presente líquido, ou a maior taxa interna de retorno, né, em termos de intervenção? Então, os edifícios mais antigos terão um valor presente líquido menor, próximo de zero, ou até negativos. E aqueles em que a gente provocou grandes intervenções poderão ter maiores valores presentes líquidos. Né? Isso vem da economia da engenharia e são outras metodologias que são utilizadas para isso. Bom, aí vem o segundo item, né, que é a escala da mudança sem precedentes. Né? Apesar de haver exemplos de mudanças rápidas em setores específicos no passado, não há precedentes na nossa história para uma rápida mudança necessária para limitar o aquecimento a 1,5 grau. Então, nós nunca testemunhamos uma transição tão necessária e tão ampla e veloz como a necessária nos setores de energia, o uso da terra, indústria e cidades. Então, isso vai exigir investimentos substanciais em tecnologias de baixo carbono e de eficiência. O relatório mostra que, para atingir a meta de limitar o aquecimento em 1,5 grau, investimentos em tecnologia de baixo carbono e eficiência energética precisarão de 5 vezes mais investimento do que receberam nos últimos anos. Né? A terceira coisa para se preocupar, né, segundo eles, limitar o aquecimento a 1,5 grau pode significar coisas diferentes com resultados distintos também. Né? Então, na maioria, 81 de 90 de cenários, né, quer dizer, de 81 cenários, de 90 cenários que foram analisados para limitar o aquecimento, a temperatura do planeta ultrapassa a marca de 1,5 num primeiro momento, para só depois cair. Então, esses cenários analisados, muito diferentes daqueles que nunca ultrapassam os 1,5. Por exemplo, considere o impacto de aquecimento em um ecossistema frágil. Se a temperatura passar muitos anos acima de 1,5, impactos irreversíveis vão ocorrer, com a extinção de espécies, e mesmo que a média de temperatura caia depois. Então, os impactos de um aquecimento de 1,5 também dependem das escolhas das atividades para reduzir as emissões. Por exemplo, uma redução mais rápida do carbono negro, uma forma impura de carbono, pode ajudar a controlar, por exemplo, o degelo no Ártico. Então é importante notar que a meta de 1,5 se refere ao aumento de temperatura. O aumento de temperatura em parte do planeta pode variar. O quarto item que eles falam é que o relatório dos impactos, né, o limite de 1,5, não é seguro para todos. Né? O relatório diz que impactos climáticos significativos já ocorrerão com o aumento de 1,5, especialmente no que diz respeito às áreas baixas, à saúde humana e aos oceanos. Os impactos afetarão de forma mais severa os mais pobres e os mais vulneráveis por conta da insegurança alimentar, migrações e efeitos de saúde, entre outros. Mas os riscos, né, de aquecimento são substancialmente menores com 1,5 em vez de
em vez de 2 graus. Entendeu? Claro, é melhor controlar com a meta de 1,5 do que para 2. De acordo com esse acordo de Paris, né, especifica que os países devem limitar esse aquecimento a bem abaixo de 2 e perseguir esses esforços para limitar a 1,5 graus Celsius. O relatório do IPCC analisou o quão maior são os riscos em um mundo que aqueça 2 graus. Segundo o relatório, com aquecimento de 1,5, é possível, né, que o planeta tenha um verão completamente sem gelo na superfície do mar, uma vez a cada 100 anos. Cada 2 graus, essa frequência aumenta uma vez por década. Então aqui tem um gráfico interessante que mostra, né, calor extremo no caso de 1,5 e no caso de, quer dizer, meio grau de aquecimento faz uma grande diferença, explicando o relatório de mudanças climáticas do IPCC. Então, por exemplo, calor extremo, população global exposta a ondas de calor pelo menos uma vez cada 5 anos. 14% de aumento, 37% de aumento com 2 graus e o impacto do 2 graus é 2,6 vezes pior. O degelo no Ártico, 10 vezes pior com 2 graus. Aumento do nível do mar, quantas vezes pior com 2 graus. Extinção de vertebrados, né, com 1,5 e 2 graus. Extinção de plantas, extinção de insetos, ecossistemas, né? Percentagem da área do planeta com ecossistemas que se transformarão em outro bioma, né? 7% com 1,5, 13% com 2 graus, 1,686 vezes pior. Tudo isso é feito em cima de cenários e modelos, e repito essa questão de modelo. Essa questão de modelo, evidentemente, os modelos não são perfeitos, né? Mas, na verdade, nós trabalhamos sempre com indicadores, e esses indicadores são nossos modelos, né? Aqui, por exemplo, fala em produção agrícola também, recifes e corais, pesca, todas as repercussões de acordo com a modelagem, com as simulações que eles fizeram, em função de ser 1,5 ou 2 graus esse aumento dentro dos próximos 30, 50 anos. Né? E o item 6, né, eles falam, olha, além do corte de emissões na próxima década, né, nós temos que zerar isso no meio do século, 2050. Né? Além do corte das emissões na próxima década, as emissões precisarão chegar em média zero perto de 2050. Se a data para zerar as emissões for uma década antes, 2040, daqui a menos de 15 anos, a chance em limitar o aquecimento de 1,5 aumenta consideravelmente. Se as emissões atingirem um pico antes de 2030 e começarem a cair, o esforço para controlar o aquecimento será menos desafiador. Então, todos os poluentes que absorvem calor na atmosfera precisam ser reduzidos. O relatório nota o papel crucial dos poluentes de vida curta, mas com alto impacto, como o metano e os hidrofluorocarbonetos, né? HFCs. Apesar do dióxido de carbono ser o principal causador ao longo do prazo de aquecimento, né, existem outros superpoluentes que podem contribuir no curto prazo. Então, e eu sempre repito essa questão, né? Por mais que a gente seja culpado, tudo que a gente fizer em torno disso, eu acredito que a gente vai melhorar muito nossa qualidade de vida e nossa saúde, ainda que nós não sejamos culpados de tudo isso. Sétimo é que todos os cenários para controlar o aquecimento dependem da remoção de carbono. Né? Então, o relatório mostra claramente que será preciso focar não apenas em redução de emissões, mas também em remover e estocar carbono. Essa é outra questão, estocar carbono. Né? A remoção de carbono é necessária para atingir as emissões líquidas zero para compensar caso o planeta aqueça mais de 1,5. Né? Então, os cenários analisados no relatório se baseiam em diferentes estimativas de remoção de carbono, indo de 100 a 1.000 gigatoneladas de CO2 equivalente. Então, o relatório nota que a remoção de carbono dessa escala nunca foi testada e que
e que é um risco na nossa capacidade de limitar o aquecimento do planeta. O relatório também afirma que a sustentabilidade de técnicas de remoção de carbono pode ser melhorada. Não sei se vocês já ouviram falar de que o concreto ele remove carbono, né? Porque através do mecanismo da carbonatação você tem o CO2 da atmosfera que se mistura com o hidróxido de cálcio do cimento e gera carbonato de cálcio. Na verdade, ele é um capturador, ele capta carbono da atmosfera. Então, existem alguns trabalhos, eu tenho um trabalho calculando quanto que a barragem de Itaipu, durante anos, capta de carbono da atmosfera. Mas existem muitos outros trabalhos de recuperação e de captação de carbono, né? Isso é muito interessante também ser pesquisado. E todos os sistemas de produção têm estudado o máximo possível essa questão de captação de carbono, de remoção de carbono, de tecnologias de remoção de carbono. E o 8 é que todo mundo, países, cidades, empresas, indivíduos, precisam se envolver sem demora, né? Então, sem uma transformação da sociedade, sem a rápida implementação, limitar o aquecimento de 1,5 será cada vez mais difícil, se não impossível. Mesmo se os países cumprirem suas metas e reduzirem emissões após 2030, o aquecimento ainda poderá exceder a 1,5. Então, claro, isso vai depender da mudança de comportamento e mudança de paradigmas sociais e mudança de formas de viver. E aí a gente passa por uma utopia, porque dentro da economia no mundo, como ela é montada, né, nesse sistema de ambição, de competição, de produtividade, de crescimento desenfreado, né, de vender cada vez mais para os outros países, e claro, para isso nós temos que explorar as reservas naturais. Cada vez mais, se a gente entrar nessa briga, né, permanente, eu acho muito difícil a gente conseguir esse tipo de meta ou ter alguma felicidade razoável nesse mundo, fora o que a gente tem que lutar dentro do ecossistema contra um RNA, tipo como é o vírus coronavírus, e nós somos um DNA. O RNA é incompleto e ele, no entanto, nesse momento está nos vencendo, né, facilmente, um micro-organismo nanométrico nos vencendo. E nem tem DNA, tem um RNA. Então, mas fora esses extremos, né, que nós estamos convivendo, nós já vivemos no mundo um grande inferno, um grande modelo, na minha opinião, totalmente equivocado, né? Porque nós poderíamos ter modelos que a gente poderia ser mais feliz e ter melhor qualidade de vida, mais saúde, mais sanidade mental. No entanto, a gente insiste nesse modelo e ainda que nós não sejamos culpados, né, das mudanças climáticas, como alguns tentam defender, inclusive alguns governos, né, ainda assim, com essas medidas, nós melhoraríamos e muito nossa vida, né, e muito nossa qualidade de vida. O homem, infelizmente, o foco na Terra, nós somos terráqueos, nós estamos no braço de Perseus, na Via Láctea, em uma galáxia. Nós somos uma poeira cósmica e a gente não quer reconhecer isso. Eu, nas minhas aulas, eu não tenho vergonha de falar de Jesus, né? Porque para mim ele é uma referência. E Jesus, há 2000 anos atrás, chegou para a gente e falou: Poxa, ama o próximo como a si mesmo. E na hora que ele estava crucificado, ele falou: Pai, esse pai lá, esse rei do universo, que eu não sei quem é, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Jesus, nesse momento, reconhece plenamente a nossa infantilidade, como nós somos infantis, e de certa maneira nós continuamos infantis. Perdoai, ainda somos infantis. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele admitiu que nosso processo de evolução na Terra, né? A gente era criança e ainda continua criança. Eu acho que se ele voltasse outra vez, provavelmente ele falaria a mesma coisa para esse ser superior a ele, né, que ele chamou de pai. Né?
Então, essa é uma conclusão que eu tenho insistido com vocês, que é, vamos supor que a discussão do câmbio climático seja um grande equívoco, como dizem alguns, mas eu defendo que se tomarmos todas as atitudes preconizadas, penso que vamos ter muito menos desperdício no mundo, vamos otimizar o processo da vida, vamos consumir menos energia, vamos gastar menos recursos naturais, vamos ter cidades mais humanas, mais qualidade de vida, cidades mais humanas. Existe hoje as ecovillages, né? Pessoas que só estudam cidades sustentáveis, que é outra área também, mais saúde, mais expectativa de vida, etc. E isso por si só não seria um grande benefício em função dessas medidas? E talvez, para alcançar isso, teremos que mudar os modelos sociais, como eu estou defendendo aqui, organizações do mundo, que atualmente somente leva à competição, à ambição, à guerra, à violência e o sofrimento. Isso, para mim, é claríssimo. Então, dizer assim, essa aula que o professor Calmon não vale nada, porque nós não somos culpados do câmbio climático. Ainda que não sejamos culpados ou inteiramente culpados, ao tomar essas medidas, podemos ter uma vida muito melhor. Por que não ser terráqueo? Né? Por que não ser terráqueo ao invés de brasileiro, norte-americano, canadense, francês e etc? Sempre defendi essas teorias, essas utopias desde os 13 anos de idade. Lembre-se aí o que você é na galáxia, e isso é apenas uma galáxia. Então, na minha visão, abaixo as fronteiras, abaixo as bandeiras, abaixo os hinos nacionais ridículos, abaixo a pátria, os exércitos. Nós somos terráqueos e insignificantes no cosmos. Essa é a minha maneira de pensar e não vou mudar. Aí, nós somos os poderosos, nós temos os poderosos e arrogantes, né? E nós somos insignificantes no cosmos. Aí é um desenho arquitetônico meu, uma ideia, né, de como seria o centro mundial de governo dos terráqueos, né, não dos países, mas da Terra. Né? Aí eu bolei essa arquitetura que eu gosto muito de desenhar, eu tenho milhões de desenhos assim, num estilo que se aproxima da natureza, né? Gosto muito de me aproximar da natureza. Vocês vão perceber aqui que aqui é um percevejo pendurado no caule de uma árvore. Aqui são as pernas do percevejo, tá? E, na verdade, eu fiz essa coluna aqui porque, na verdade, essa estrutura aqui não seria muito propícia a suportar os esforços de tração de uma carga tão grande como essa. Mas eu estou criando uma ilusão de ótica para quem olha essa estrutura está pendurada nesse caule de árvore aqui. Né? Então, são o centro do governo terráqueo, né? Alucinações e delírios do professor Calmon. Né? Eu brinco com vocês que isso pertence às minhas alucinações e delírios do professor Calmon. Porque muitos falarão que eu sou louco, realmente. Inclusive colegas meus, eu acredito, que vão falar que eu não estou muito normal. Talvez chegou-se a um ponto de encontro entre a economia e a ecologia, entre o meio ambiente e o desenvolvimento baseado na noção de sustentabilidade. Então, como eu disse, consolidam-se os termos ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Consolidam-se esses termos. Né? Então, sobre essa questão de limitar a 1,5 grau, eu já falei com vocês, não vou repetir outra vez. Aqui nosso logotipo. E o ecodesenvolvimento é o quê? Um desenvolvimento ambientalmente sadio, economicamente viável e socialmente justo. Então, esse é o tripé da sustentabilidade: o ambiente, a economia e a justiça social. O Centro Internacional de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento destaca as características fundamentais do ecodesenvolvimento. Em cada ecorregião
O esforço dirige ao aproveitamento dos recursos específicos para satisfazer as necessidades básicas da população em matéria de alimentação, alojamento, saúde e educação. Sendo o homem o recurso mais precioso, na minha visão, o ecodesenvolvimento deve contribuir, em primeiro lugar, à sua realização. Emprego, trabalho, eu não gosto nem de falar emprego. Na minha utopia eu falo de trabalho, porque, na verdade, o trabalho é uma necessidade humana, né? O cara pode trabalhar sem emprego, mas isso é uma utopia que nós podemos falar de outra hora sobre como trabalhar sem necessariamente estar empregado. Trabalhar pelo próximo, amar ao próximo como a si mesmo, uma sociedade baseada nesse princípio. Segurança, qualidade das relações humanas, respeito às diversidades culturais, né? E a identificação e valorização dos recursos naturais realiza a partir da perspectiva da solidariedade às gerações futuras, né? Aí existe ainda a questão da imortalidade, se nós somos imortais, se os espíritos reencarnam. Isso aí é outra questão que nós não vamos entrar nessa questão, nessas aulas, nesse momento, ainda que eu não ache incompatível esse tipo de conversação entre professor e aluno. Aquilo que é científico e aquilo que não é científico ainda, e eu sei muito bem delinear e separar essas coisas. Os impactos negativos das atividades humanas sobre o meio ambiente reduzem-se mediante o recurso aos procedimentos e formas de organização da produção que permite aproveitar todos os elementos complementares e utilizar os refugos e resíduos com fins produtivos, né? Então, na verdade, a gente sempre está nessa busca de modificar as formas e organização do sistema de produção, né? Nas regiões tropicais e subtropicais, porém, também em qualquer outra parte, o ecodesenvolvimento se realiza sobre a capacidade natural da região para a fotossíntese de todas as suas formas, leiam sobre fotossíntese, se não lembram mais, e favorecer um perfil reduzido de consumo de energia que provém de fontes comerciais. Então, o ecodesenvolvimento implica, né, num estilo tecnológico particular. As ecotécnicas existem e podem ser aplicadas para a produção de alimentos, da habitação, de energia, etc. E um complemento necessário de participar da planejamento é o planejamento da gestão, né? E se preparar em termos de educação ambiental, né, e educação ecológica para o desenvolvimento. Aí vem, né, essa definição que todo mundo fala, né, de desenvolvimento sustentável, que segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, entende-se desenvolvimento sustentável aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades, né? Lembrando que desenvolvimento sustentável é um termo amplo, uma palavra ampla que envolve a parte, o tripé, que é a economia, o ambiente, o ecossistema e o social. Esse tripé. Evidentemente que para satisfazer as necessidades desse tripé, o mundo provavelmente precisaria mudar de paradigma, né? Paradigma. Querem se formar melhor sobre paradigma, mudanças de paradigmas? Leia um livro de Thomas Kuhn chamado Estruturas das Revoluções Científicas e vocês vão entender o que é mudança de paradigma. Nós temos tido muitas mudanças de paradigma na área científica tecnológica. Exemplo, a física de Newton e a física de Einstein. Houve uma mudança radical de paradigma.
Mas na área social, nós temos pouquíssimas mudanças de paradigmas. Existem alguns intentos de novas doutrinas, filosofias, modelos sociais experimentais, vem aí liberalismo, né? Neoliberalismo, socialismo, socialismos utópicos, comunismo, anarquismo, tentativas de pensadores de modificar, né, os modelos sociais do mundo para que houvesse melhores condições. Qual é o modelo social que teria mais convergência com atingir as metas de satisfazer o ecossistema? Essa é a principal pergunta. Qual é o modelo social que melhor se adequaria, né, a diminuir o impacto nos ecossistemas? Existe uma relação entre modelos sociais, modos vivendi, formas de viver com o ecossistema. Parece que, né, os animais selvagens, os insetos, os aracnídeos, os répteis, eles na natureza sabem essa dose, essa convergência entre manter o ecossistema e a existência deles. Agora, nós, um DNA completo, né, humanos, né, parece que não entendemos muito bem ainda qual deve ser essa relação, a melhor forma de relação em termos de modelos sociais com esse ecossistema.